Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E depois de tanto tempo, finalmente eu consegui gravar para vocês o vídeo falando sobre a viagem, gente, sobre eu ter ido expor o meu livro na FEFIC. Eu tô bastante ansiosa para contar tudo que eu consegui para vocês. E para isso, gente, eu separei 3 perguntas da minha caixinha de perguntas que eu coloquei lá no Instagram. Se você não me segue, já me segue, gente, @JSAFigueiredo. Vai aparecer aqui pra vocês. Eu tirei 3 perguntinhas de lá e eu vou estar respondendo essas perguntas nesse vídeo. Eu ia fazer algo muito mais elaborado, mas acabou que eu não estava preparada para a demanda dessa viagem, né? Eu não tinha noção. Então acabou que no final das contas eu não consegui produzir tanto material assim pra vocês, mas ainda assim, gente, eu pretendo contar tudo pra vocês aqui. Então, sem mais introduções e delongas, bora para a primeira pergunta. E a primeira pergunta que eu separei pra responder foi: qual foi a sua maior dificuldade lá? A minha maior dificuldade lá, na verdade, foi acreditar que eu tava lá, né? Essa foi uma pergunta muito difícil de eu responder nos stories, porque eu simplesmente não encontrei a resposta pra ela. E eu acho que a minha maior dificuldade lá foi acreditar que de fato eu estava lá e de que, tipo, deu certo. Porque foi uma caminhada muito longa, cheia de altos e baixos, até certo período eu não tinha certeza absoluta que eu ia conseguir chegar, né, lá na feira e tal. Tive muitos pesadelos de que tudo dava errado, nada dava certo, e eu não conseguia de jeito nenhum chegar lá, mas o Senhor estava no controle de tudo, por mais que eu não soubesse, que eu não entendesse. E a minha maior dificuldade, né, quando eu cheguei lá foi essa, foi acreditar que ia dar tudo certo, foi confiar e acreditar que eu tava lá de fato. E era uma sensação muito louca, porque na minha cabeça, realmente era como se eu tivesse pego na mão de um adulto, na mão do meu pai, e ido para lá, sabe? A sensação era essa, sabe? Quando você é pequeno e você dá a mão pro seu pai, pra sua mãe, e você não sabe pra onde você vai, e só eles vão te levando, então eu me senti bem assim. E a minha maior dificuldade foi essa, não me menosprezar, sabe? Não deixar que Satanás fizesse morada na minha cabeça e estragasse aquele momento de alguma forma. Seja através de outras pessoas, seja através de um entendimento errado sobre alguma coisa que eu ouvi ou que eu vi. Então eu tive que lutar muito contra esses sentimentos ruins que estavam pairando ali realmente, tentando achar morada na minha cabeça. Eu acho até que antes da FEFIC, eu cheguei a comentar lá no meu Instagram sobre os sentimentos que eu tinha, né, em relação à inferioridade e tudo mais, e que quanto isso me atrapalhava em determinados momentos. E eu acho que lá na FEFIC isso continua sendo o meu principal problema. Acreditar que eu estava lá e que o Senhor tinha me colocado lá e que estava tudo bem. E eu podia ficar em paz. Próxima pergunta, e eu amei essa daqui, amei de verdade. Dentre as experiências, qual foi a mais valiosa? E assim, todas elas foram incríveis e valiosíssimas. Eu carrego no meu coração, de verdade. Cada pessoa que eu assinei, sabe, o livro, tudo que a gente conversou lá na feira, né, conheci muitas pessoas maravilhosas, mas eu acredito que a experiência que mais me marcou foi a venda do último livro. Além da visita da Gabriela Costa lá no meu stand. Também foi uma experiência fenomenal. Mas, assim, eu vou decidir compartilhar a experiência do final com vocês. Porque, assim, quando eu fui, quando Deus acertou tudo na minha vida, dizendo que de fato eu ia pra FEFIC, tipo, tava certo, ele atestou isso e já tava a passagem comprada, já a hospedagem, eu já tava conseguindo ali pedir cartão emprestado para poder fechar, as coisas já estavam se encaminhando para que essa parte, né, da coisa desse tudo certo. Eu comecei a ter uma noia na minha cabeça de que eu não ia vender e que por mais que eu fosse pra feira, eu não ia conseguir cumprir o objetivo pelo qual eu fui, que era alcançar pessoas, né, com a minha obra, que é inspirada em Deus, nas Escrituras, na minha fé, etc., na minha experiência de vida. Então, eu tive muito medo de que mesmo que eu fosse, as pessoas não fossem gostar do meu livro, não fossem gostar daquilo que eu escrevi. Eu fiquei muito mal com isso mesmo. Foi uma coisa que o Senhor teve que trabalhar muito no meu coração. Então, eu fui para a feira com a certeza da palavra do Senhor de que eu iria,
mas sem a certeza de que eu iria e venderia todos os livros. E aí eu levei quantos livros eu consegui, eu até levei a mais do que eu pensava que eu ia conseguir. E aí, beleza, eu levei, passou todos os dias e tal, vendi uma quantidade considerável para cada dia e tal. Mas quando chegou no último dia da feira, eu tava muito fria, porque desde o primeiro dia quando eu cheguei lá, se eu deixasse os meus sentimentos me guiarem, eu ia ficar maluca. Porque eu tava muito, assim, deslumbrada com aquilo que Deus estava fazendo. Então, ou eu sentava e chorava, tipo, meu Deus, eu estou aqui. Ou eu fingia que ele era o meu normal, o meu cotidiano, fazia tudo que eu tinha que fazer pra depois surtar. E foi isso que eu fiz. Então, eu segurei muito as minhas emoções. E no final, cara, eu já tava, assim, a cada pessoa que vinha no meu stand pra ouvir a história, eu já tava com vontade de chorar. Porque dava pra contar nos dedos a quantidade de livro que tinha lá no meu stand em cima da mesa. E eu ali desesperada, tipo assim, meu Deus do céu, a qualquer momento vai acabar, não acredito que eu vou conseguir vender tudo antes do fim da FAFIC. E aí, quando eu tava ali falando com as meninas, né, as meninas que tinham acabado de chegar na feira, chegou uma moça que eu tinha falado com ela mais cedo sobre o livro, contado a história pra ela, conversado e tal. A feira já estava no horário de pico, a moça veio correndo lá do corredor até o meu stand, porque quando ela viu que era o último, a minha amiga que estava comigo, né, lá junto ao FEFIC, ela avisou, é o último, hein, ou a minha mãe, não lembro quem foi que avisou, e a moça veio, é o último, é meu, é meu, é meu, e a moça veio correndo, que cara, isso pra mim como autor, sabe, dentre tantos livros maravilhosos que tinham lá, ela poderia ter escolhido qualquer outro, e ela escolheu o meu, sabe, depois de ter dado uma olhada, depois de ter visto tudo, e eu fiquei muito emocionada com isso, porque é uma coisa que eu nunca tinha imaginado. E ali o Senhor deu um tapa na minha cara muito forte, disse pra mim, né, que Ele é o Deus que te leva ao deserto e te provê lá no deserto. Não é só um Deus que ele te leva para o deserto ou ele te leva para lugares altos e te esquece lá. Ele provê até o último minuto, até o último segundo. Então, aquilo me deixou tão, sabe, emocionada com Deus. Eu vi tanto o coração de Deus ali, sabe, naquelas pessoas que compraram o livro. E, como eu falei, eu tenho experiências maravilhosas, incríveis para compartilhar com vocês sobre cada um dos dias da feira. Mas eu escolhi esse porque ele ressalta a fidelidade de Deus. Eu também tenho outros testemunhos, né, em relação àquilo que Deus fez nessa feira, mas esse eu creio que foi o que mais me impactou, porque ele me bateu, sabe? As outras experiências que eu vivi, elas me acariciaram. Essa experiência específica, ela conseguiu me bater, e me bater com gosto. E tem também essa terceira pergunta que eu amei muito também. Ai, gente, eu amei todas as perguntas que vocês fizeram em relação a isso. Mas enfim, qual a diferença da Jéssica antes e depois da FAFIC? Como escritora, como cristã? Por incrível que pareça, o que essa experiência mais me tocou de antes e depois, né, foi a questão da provisão. Eu acho que eu já contei pra vocês basicamente como tudo aconteceu, né? Como Deus ele falou comigo sobre, etc e tal, a feira, lá no meu Instagram, compartilhei isso com vocês. Pra quem olha de fora e me conhece há pouco tempo, acha que é uma coisa muito normal, tipo, fui lá pra São Paulo expor o meu livro e tal, etc. Ok, cotidiano. Só que não. Eu sei onde eu morei, de onde eu vim, onde eu moro hoje, porque a minha condição ainda não é, tipo, exorbitantemente boa. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, assim, eu sei onde Deus ele estava me colocando. Eu acredito que a Jéssica, antes da FEFIC, ela tinha muito medo. Ela era muito insegura com a sua própria obra, com aquilo que ela tinha escrito, com tudo aquilo que envolvia a capacidade dela fazer, ela travava, sabe? Depois da FAFIC, eu vi o cumprimento da promessa de Deus, não somente da promessa de ir para a FAFIC, mas outras promessas que haviam sido feitas para mim há uns anos atrás. Então eu vi o cumprimento da promessa de Deus, da palavra de Deus, eu vi o Senhor me sustentando e sustentando todas as meninas que estavam comigo, né? Minha mãe e minha amiga, que eu levei junto, arrastei junto lá. Como Deus ele foi fiel, sabe? Na nossa provisão, no lugar onde a gente ficou. Enfim, Deus cuidou de tudo, nos mínimos detalhes, de tudo que a gente poderia imaginar.
o instante que a gente ficou no lugar, a gente ia pra FAFIC andando, sabe, de onde a gente tinha ficado, não precisava pegar Uber todo dia, a gente já chegava cansada, podia dormir, descansar tranquila, sabe, tudo que Deus, ele podia mexer e tocar para que aquilo que ele mesmo propôs se cumprisse da melhor maneira possível, ele fez, sabe? E eu me senti tão alinhada com Deus, tão em obediência com Deus, que, assim, foi uma coisa muito maravilhosa para mim, uma experiência muito forte com Deus, muito significante, que eu creio que vai ser difícil eu esquecer de novo aquilo que o Senhor fez nesses dias que eu estava lá na feira. Eu conheci pessoas maravilhosas que se emocionaram ao ouvir o resumo, né, da minha história. Eu pude ver a fidelidade de Deus em coisas que eu nem tinha pedido para Ele fazer. Foram coisas que o Senhor mesmo olhou, tipo, eu sei que ela quer isso, eu vou proporcionar isso para ela. Isso foi tão forte para mim que, assim, dava para fazer outro vídeo só contando os testemunhos do que Deus fez nesses dias de FAFIC, nesses dias de viagem, sabe? Tudo que o Senhor proporcionou para mim, eu me senti, assim, constrangida de verdade, do início ao fim. Pô, eu não mereço isso, eu não merecia estar aqui. E eu sei que de fato eu não merecia, mas a graça do Senhor me basta e isso é o suficiente. Isso tem que me bastar. E como escritora, eu diria que aprimorou muito a minha própria visão sobre a minha profissão, né? Foi uma profissão que eu não só escolhi, como o Senhor escolheu para mim. É algo que eu pretendo aprimorar, é algo que eu pretendo melhorar. Eu sei que eu não estou no meu melhor momento, digamos, como escritora, nem no sentido acadêmico e nem no sentido das minhas histórias. Eu tenho muitas coisas engavetadas que eu preciso tirar da gaveta, eu preciso organizar a minha mente e aprender a exercer disciplina, domínio próprio, várias coisas que foram despertas depois da FAFIC, né? Que eu fui entender mais profundamente o que eu estava fazendo ali, sabe? O Senhor não investiu em mim à toa. E eu entendi isso na FAFIC também através de todos os testemunhos maravilhosos que o Senhor gerou na minha vida. Então eu acho que essa experiência foi o tipo de experiência que muda a nossa perspectiva para sempre, sabe? Realmente esse tempo específico se divide antes e depois da FAFIC, não pela feira em si, que já é maravilhosa e cheia de Deus e cheia do Espírito Santo. É uma experiência magnífica. Ano que vem, em julho, vai ter de novo lá em São Paulo, então você não perca. Vá na FAFIC, que é assim, é uma coisa incrível, é uma experiência incrível você sair de lá totalmente com outra visão sobre reino, mas não somente pela feira, mas pelo trajeto até a feira, pelo trajeto até iniciar o trajeto para a feira, por tudo que eu passei na minha adolescência e por tudo que eu vivi antes da minha adolescência, que já apontava para esse caminho, sabe? Eu vejo muito Deus em tudo, tudo, tudo. Quando Deus começou a falar comigo sobre eu voltar a escrever, foi no ano que a FAFIC foi fundada, gente. Então, assim, eu creio muito no plano de Deus, no alinhar de Deus, em como Deus usa pessoas, usa eventos, usa coisas, usa o que tiver à disposição dele, ou seja, o universo, a favor da sua plena, boa, perfeita vontade. E graças a Deus que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Mas enfim, gente, essas foram as 3 perguntas que eu separei para responder aqui nesse vídeo longo. Lembrando do meu Instagram, gente, segue lá, acompanha, porque a maioria das coisas que estão acontecendo agora eu tô postando por lá. Eu tenho alguns planos já para implementar lá. Então, se você ainda não me acompanha, não me segue aqui. Também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo se você gostou e deixar aqui nos comentários se você foi na FAFIC e qual foi a sua experiência, né, nessa feira maravilhosa, gigantesca, querida, amada de todo o Brasil. Então é isso, gente. Beijo. Maravilhoso.